que o governo Bolsonaro queira financiar o programa Renda Cidadã, abrindo brechinhas no teto de gastos, mostra que ele é incapaz do tipo de decisão dura e responsável que um momento delicadíssimo da nossa economia e das nossas contas públicas exigem. Quem vai pagar essa conta somos todos nós. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não se esqueça, clique aqui, se inscreva, clique no sininho também. Curta e compartilhe esse vídeo para a gente levar o debate sempre adiante. E o tema de hoje é justamente essa discussão sobre o Renda Cidadã, né? Renda Cidadã, que é o novo nome do programa Renda Brasil. O Bolsonaro disse que não era mais para discutir, acabou o papo de Renda Brasil, porque a equipe econômica estava querendo achar dinheiro para o Renda Brasil, tirando de outros programas de transferência de renda para mais pobres, ou de aposentadorias, ou congelando aposentadorias. Bolsonaro não queria nada daquilo. Ele quer um programa de transferência de renda para a população, mas que esse dinheiro não saia de gastos que hoje visam também atingir aí gastos sociais, né? Gastos que visam atingir a parcela mais pobre da população. Ele quer de outra fonte. O governo encontrou essa outra fonte. Está buscando encontrar outra fonte, né? Talvez recue ainda, mas a proposta que o governo trouxe é de abrir brechas no teto de gastos. O que já pegou mal junto ao mercado. A gente já viu como o dólar subiu, bolsa caiu, enfim. O mercado financeiro, os investidores estão olhando bem o que está acontecendo aí. É a erosão da confiança que o mercado tem, ou tinha, no governo Bolsonaro, de que ele vai ser capaz e que ele tem disposição de perseguir a ferro e fogo o equilíbrio fiscal brasileiro. Muita gente critica, né, o governo num seguinte ponto. Não, mas é populismo do governo querer fazer mais esse renda cidadã aí, transferir dinheiro para as camadas mais baixas, nem sabe se vai ter como pagar isso aí, porque só está fazendo isso, inclusive, para ganhar votos em 2022, para ficar mais popular. E vejam só, não tem a menor dúvida de que o Bolsonaro começou a gostar dessa ideia de transferir renda para os mais pobres ao longo aí da pandemia. Ele inicialmente até era contra, no passado já falou super mal de Bolsa Família. No início da pandemia o governo queria dar quase nada para as pessoas, acabou topando e daí mergulhou de cabeça, passou a dar esses pagamentos de R$ 600 para dezenas de milhões de pessoas e viu, talvez espantado ou feliz, que a sua popularidade ganhou muito. Eu não tenho dúvida de que esse cálculo de popularidade esteja presente na decisão do governo de querer, depois que acabar o auxílio emergencial, ter um programa de transferência de renda para as pessoas. Mas isso não é errado. É assim, em grande parte, que a democracia funciona. Os governantes têm que fazer coisas, ou querem ser populares, querem ser reeleitos, vão fazer coisas que a população goste. Em tese, existe alguma relação entre a população gostar de um programa e ele de fato ser bom e fazer sentido para o Brasil, para o país, no longo prazo e tudo mais. Né? A gente sabe que nem sempre é assim. Por isso, a mera popularidade não é a prova de que um programa é bom ou ruim. Né? Mas enfim, fazer algo visando a popularidade é do jogo político. E às vezes o político pode fazer coisas boas visando a popularidade. Nesse caso, a ideia de uma renda cidadã é ruim? Eu diria que não. E basta olhar a situação econômica do Brasil. Né? A gente passou por essa barra pesadíssima que tem sido a quarentena, que tem sido a pandemia, com tantas empresas fechando, pessoas precisando de emprego, e o governo ali dando R$ 600 para dezenas de milhões de pessoas. Isso salvou muitas pessoas da miséria. Inclusive, no pior da pandemia, a miséria do Brasil, pessoas que vivem em extrema pobreza, chegou até a baixar um pouco. Né? A partir deste mês, setembro, o auxílio emergencial já cai para R$ 300. E a partir de janeiro do ano que vem, se nada for feito, não tem nada. Não tem continuidade nenhuma, mas ainda vai ter muita gente precisando. Então, a meu ver, faz todo sentido sim o governo querer estender e criar aí um programa de transferência de renda. A questão é como é que ele vai pagar por isso. E aí a gente chega no problema. O Brasil tem, eu sempre repiso isso aqui, né, um problema, um desafio fiscal enorme. O Estado brasileiro gasta mais do que ele arrecada ano após ano. Ele tem déficit primário, ou seja, não precisa nem levar em conta pagamento de juros, nada daquilo não. Só no operacional do governo mesmo, ele está em déficit todo ano e a nossa dívida acumulada não para de subir. Esse ano ela vai se aproximar aí de 100% do PIB, um pouco abaixo disso.
que para padrões de um país como o nosso, um país de renda média em desenvolvimento como o nosso, é bastante alto, é bastante preocupante. O governo tem que mostrar que ele é capaz de reverter isso. Um dos jeitos que o governo brasileiro tem usado nos últimos anos para mostrar aos investidores que, olha, não precisam se desesperar. A gente tem uma âncora fiscal, a gente tem algumas regras aqui que garantem que a gente não vai mergulhar no abismo, né? Quando a dívida fica impagável e você não tem o que fazer. A gente não vai acontecer isso. Por quê? Porque temos, por exemplo, o teto de gastos. O teto de gastos ele é uma regra bastante dura que limita o quanto o governo pode gastar num ano, baseado no que foi o gasto anterior mais a inflação. Então, o teto de gastos ele dá um espaço muito pequeno para o governo gastar. Se o governo quer um programa novo, um gasto novo, ele tem que mostrar de onde ele vai tirar isso. Não basta nem ele arrecadar mais, ele tem que dizer qual outro gasto ele vai diminuir para poder financiar esse gasto novo que ele está propondo. É isso que a gente esperava ver do governo. Cadê? Que gastos ele vai reduzir? Ele não foi capaz de mostrar isso. Pelo contrário, a saída do governo foi propor abrir brechinhas, exceções, caminhos que furam a intenção da lei. Quais foram os dois? Primeiro, o governo todo ano paga precatórios, né, que são dívidas que o governo tem, ele é processado por trabalhadores ou por aposentados, enfim, o governo se envolve em uma série de processos, perde, ele paga isso com precatórios, são bilhões de reais por ano. Uma das medidas que o governo quer usar é, não, a gente vai limitar o pagamento de precatórios no ano que vem, eles vão poder só ter uma regrinha ali que eles estão propondo, 2% da receita corrente líquida do governo, então isso vai liberar, a gente vai deixar de pagar precatórios no ano que vem, vai empurrar para o futuro e vai liberar um dinheiro, a gente pode usar esse dinheiro perto aí de 39 bilhões de reais para ajudar a pagar o Renda Cidadã. Outra ideia, bota no Fundeb. Vamos fazer que uma parte dos recursos do Fundeb, que é esse fundo de financiamento aí da educação, que o governo federal faz um aporte bastante relevante, que esse dinheiro seja usado para pagar também o Renda Cidadã. Por quê? Porque o Fundeb está fora do teto de gastos. Então o governo conseguiu dois jeitinhos, uma exceção mesmo, que é o Fundeb, e o outro, essa coisa dos precatórios, que é uma enganação. Ele não está diminuindo um gasto. Ele não está com um gasto. O que o teto exige? Você vai fazer um gasto maior agora, outro vai ter que diminuir. Ele não fez isso. Ele está dizendo, eu vou ter um gasto maior agora, outro gasto, esse dos precatórios, das nossas dívidas, eu não vou diminuir. Eu só vou jogar para frente. No futuro a gente vai pagar isso aí de algum jeito. Quando o governo Dilma atrasava o pagamento de obrigações do governo, de transferências para a Caixa, BNDES, enfim, para poder se financiar, ela atrasava o pagamento dessas obrigações. Como é que a gente chamou aquilo? Pedaladas, né? Portanto, o governo Bolsonaro está propondo pedaladas agora, no caso, dentro da lei, porque ele vai, inclusive, alterar a legislação, a Constituição, para permitir isso. Mas, mesmo assim, são pedaladas. E as pessoas estão vendo e ninguém está se deixando enganar, né? Então, o governo chegou numa situação em que ele está propondo tornar o teto cada vez mais uma regra para inglês ver, uma regra que não tem valia, porque dá para furar de 1 milhão de maneiras diferentes, e não está olhando para o objetivo dessa regra. Qual que é o objetivo do teto? O teto é um objetivo em si mesmo? Óbvio que não. O objetivo dele é equilibrar as contas públicas. Se eu estou gastando uma rubrica que está fora do teto e a outra eu estou adiando gastos para o futuro, eu não estou equilibrando as contas públicas coisa nenhuma. Eu não estou ajudando a diminuir os déficits. Vai gerar do mesmo jeito, vão crescer do mesmo jeito. A situação fiscal brasileira não está sendo endereçada. A gente está tapando o olho fingindo que não está vendo e que a dívida está se acumulando. Esse ano ela subiu um monte, evidentemente, por causa da pandemia. Mas a questão é nos anos que vem. A gente vai mudar a trajetória que vinha vindo do aumento constante? Se esse é o tipo de proposta que o governo tem, não vai mudar nada. Vai piorar até, porque agora ele tem mais liberdade para gastar sem ter que mexer em nada. Então a situação do governo agora é muito difícil. É um timing, é um ajuste muito difícil, muito delicado de dois processos. Um, recuperação econômica. Precisa vir recuperação econômica. Quando vier, talvez as pessoas não vão precisar de tanta transferência de renda. Vai ter mais emprego, a economia vai estar andando, mas ainda não chegou. E outra, quanto o governo pode pagar de auxílio. O timing das contas públicas, o timing do fim do auxílio. Não dá para pagar R$600 para 50 milhões de pessoas por mais um ano, não tem a menor chance. Vai ter que ser menos e vai ter que vir de algum lugar. Ao escolher o Jair Bolsonaro
para presidente, a gente garantiu que a gente pegou a pessoa mais despreparada imaginável para lidar com um desafio como esse. Claro, a gente não sabia da pandemia, mas a questão fiscal já era seríssima. Pegamos assim a pessoa mais inepta, mais despreparada. Ah, mas ele mostrava arminha na TV, falava besteira no YouTube. Parabéns, parabéns. Você imagine uma empresa que escolhesse para um CEO alguém com base nesse critério, né? Agora lembre-se que o governo brasileiro é muito maior que quase qualquer empresa do mundo e tem responsabilidades muito maiores que qualquer empresa do mundo. Então, foi a escolha que a gente fez. Ok, botamos essa pessoa ali. É a pior pessoa para o maior desafio da história recente do Brasil, de saúde pública, de economia, de equilíbrio fiscal. Estamos aí. Estamos numa situação. E com a saída do Bolsonaro, reclamar. A equipe dele chega com brechinhas, com tentativas de enganar, que não estão funcionando, evidentemente, e o presidente reclama. Que daí o mercado reagiu e o presidente, não, mas espera aí, esse pessoal do mercado financeiro, que vive de aplicação, tem que entender que estamos todos no mesmo barco, né? A gente afunda junto. É verdade. Mas não adianta cobrar moral, ética, patriotismo do mercado financeiro. Esse pessoal está ali para investir, para ganhar dinheiro. Eles não estão ali para investir, para perder dinheiro. Aliás, você deve ter dinheiro em num banco que seja, você espera que sua aplicação retorne, né? Se ela retornar menos, não, nossa aplicação vai render menos agora porque a gente é patriótico pró-Bolsonaro aqui. Você não vai ficar feliz se o seu dinheiro for administrado dessa maneira, né? Então você não tem como exigir isso. O mercado é infalível, ele está sempre certo? De jeito nenhum. Eu mesmo não acho que a gente deva levar tão a sério assim esses movimentos diários do mercado financeiro. Ah, o governo falou isso, subiu ou desceu, portanto é prova de que é bom, que é ruim. Não, vamos analisar as coisas enquanto tal. Assim como a popularidade do presidente na pesquisa de opinião não é uma resposta infalível sobre o que é bom ou mal, os movimentos do mercado também não. O mercado erra. Mas o mercado também aprende às vezes, né? Foi-se o tempo em que bastava o Guedes abrir a boca para os mercados subirem, a bolsa subir, o dólar cair, tá todo mundo feliz. Não, realmente, faz isso, é trilhão aqui, trilhão ali, agora a gente faz essa reforma, vai dar tudo certo. A credibilidade e a boa vontade que o mercado tinha, mesmo com a equipe econômica do governo, se foi. Aparentemente se foi. Tá todo mundo botando em dúvida a capacidade e a disposição do governo de equilibrar as contas do país. Essa lição foi aprendida. Não adianta cobrar patriotismo. O mercado financeiro é amoral. Ele não está ali para fazer o bem nem para fazer o mal. Está ali para investir onde ele acha que vai ter mais valor, vai ter mais retorno. Essa é a função dele. Ele não é o guia da sociedade, mas também é bom que ele exista porque ele cumpre funções sociais muito importantes. O Bolsonaro cobrou, então, dos agentes do mercado, né, críticas construtivas. Não só critiquem, deem sugestões. Né? Perfeito, tem que ter sugestões mesmo. Claro, não é bem do investidor que vai vir, talvez, mas sim, temos que trabalhar com sugestões. Eu, da minha humilde posição, lendo aí economistas e consultando aí outras pessoas muito mais especialistas no tema, inclusive, que eu, penso que talvez a solução madura, a solução responsável neste momento fosse a seguinte. Primeiro lugar, recuperação econômica, essa é a parte fácil. Recuperação econômica vai precisar mais do que nunca da agenda de reformas, como a reforma tributária, que vai ajudar muito a nossa economia a se recuperar e a gerar empregos. Bota isso como prioridade da agenda. O governo não fez isso. Tinha prometido para ontem um novo capítulo ali da reforma tributária. Não veio, porque está discutindo a CPMF. Tira essa ideia de CPMF. Vamos fazer a unificação dos tributos, como estava proposto. Vai ajudar muito. Esse é o primeiro passo. Agenda de reformas. Né? Reforma, a PEC emergencial também, tem reforma administrativa, tem uma série de agendas aí que tem assim, prioridade para nos ajudar a se recuperar. Segundo ponto. Vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. O que eu recomendo? Volte com a ideia que não era de todo mal da equipe econômica anterior, que tem muita transferência de renda do governo que não é muito eficiente. Abono salarial, o que era mesmo? Abono salarial, tinha seguro-defeso, enfim, algumas transferências de renda que o governo faz, que muitas delas vão para pessoas que não precisam. Então vamos unificá-los e focar melhor na base da pirâmide social. Isso não vai criar dinheiro do nada, mas vai permitir que o mesmo dinheiro que já é transferido hoje tenha mais impacto social, já vai ser uma ajuda. Isso é o que o Bolsonaro não gosta, né? Tirar do pobre para dar para o paupérrimo, mas pode ajudar sim. E a outra, vamos tirar do rico também. Vamos falar em taxar lucros e dividendos, bote isso na reforma tributária. Reduzir as deduções do imposto de renda.
pessoa física, que quem paga são os ricos, né? Pelo menos enquanto for necessária essa transferência emergencial, vamos fazer isso. Vamos tirar um pouco de quem é mais rico e dar para quem é pobre também. Agora, tudo isso junto de, e essa é a medida que exigia mais responsabilidade, sentar com toda a serenidade do mundo, junto do Congresso, e comunicar, com um plano já pronto, uma rediscussão do teto de gastos. Do jeito que está, mesmo sem Renda Brasil, pelos cálculos, por exemplo, da Instituição Fiscal Independente do Senado, e tem outros que fazem também, parece que é praticamente impossível, mesmo sem o Renda Cidadã, praticamente impossível o governo cumprir o teto de gastos em 2021. Então quem que a gente está querendo enganar? Se é impossível, vamos rediscutir, vamos remodelá-lo, vamos ver o que a gente vai mudar nele, mas uma discussão explícita, aberta, com o Congresso, que passe credibilidade, que passe uma meta crível. Não adianta botar uma meta impossível, isso não dá credibilidade também, fingir que nada está acontecendo. Então, vamos tornar uma meta crível de equilíbrio fiscal, de controle de gastos, rediscutir o teto de gastos junto ao Congresso e junto, portanto, à sociedade também. Isso é o oposto de procurar brechinhas para fingir que o teto ainda existe, enquanto você vai gastando a mais e violando o que seria o espírito e a finalidade do teto de gastos. É muito melhor assumir agora esse custo dessa rediscussão do que ir fazendo furinhos aí na embarcação até que quando chega lá na frente o barco afunda. E sim, estamos todos juntos nele. Quem você gosta do Bolsonaro ou não gosta, gosta do Congresso ou não gosta, gosta do mercado financeiro ou não gosta, todos vamos afundar juntos se a gente continuar tapando o sol com a peneira, fingindo que nada está acontecendo e o governo achando que pode achar pequenas brechas e pequenos atalhos para evitar ter que tomar as duras decisões que terão que ser tomadas se a gente puder sonhar com equilíbrio fiscal e, portanto, com crescimento e desenvolvimento sustentáveis para o Brasil. É isso aí, compartilhem este vídeo, deixem o seu like aí.